Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal B-Side Treinamento e Mentoria. Eu sou o Edivaldo Júnior e eu quero agradecer a oportunidade de ter esse tempo com você de reflexão que tem como objetivo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje a gente vai continuar refletindo e estudando sobre o nosso livro, o Livro de Ouro da Liderança, do Dr. John Maxwell. E o tema da nossa reflexão de hoje é: seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Você se considera um bom ouvinte? Que nota você daria para a sua capacidade de ouvir as pessoas, de ouvir o cônjuge, ouvir os seus amigos, ouvir os seus filhos, ouvir até você mesmo? Que nota você daria? Quando nós falamos sobre ouvir, é claro que essa escuta traz inúmeros benefícios para todos nós e através dela nós podemos crescer e nos desenvolver a cada dia mais. Tudo diretamente proporcional à nossa capacidade de escutar aqueles que estão conosco. Eu quero, com base nesse livro, dar algumas sugestões para que essa nossa capacidade de escuta, de audição, possa influenciar ainda mais as nossas vidas e as pessoas que estão perto de nós. A primeira questão que eu quero compartilhar com você é que quando nós escutamos as pessoas, nós aumentaremos a nossa influência sobre elas. É isso aí. Quanto melhor é a nossa capacidade de escuta, maior será a nossa capacidade de influência sobre as pessoas. Precisamos nos esforçar para entender as pessoas e o que se passa no coração delas. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, se você quer influenciar ainda mais a vida dos seus filhos, você precisa ter uma escuta atenta com relação a eles. Você precisa conhecer o coração, o que se passa dentro deles. A verdadeira conexão com as pessoas se passa através dessa escuta atenta. Saber ouvir vai estabelecer uma relação de confiança entre nós e as outras pessoas. Ou seja, se eu quero marcar a vida das pessoas, seja a vida do meu filho, seja da minha esposa, seja das pessoas que convivem comigo, eu preciso aprender essa preciosa lição que é escutar muito bem o coração dela. Muitas vezes é ouvir as suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas e os seus sonhos. A gente precisa aprender e apurar a nossa capacidade de ouvir as outras pessoas. Segunda questão, além de influenciarmos as outras pessoas através da nossa escuta, através de bons ouvintes, ouvir também será a melhor maneira para aprendermos. Ouvir será o melhor instrumento de aprendizado que podemos ter. O nosso potencial de aprendizado está diretamente relacionado à nossa capacidade de ouvir. Quanto melhor ouvintes formos, mais cresceremos, mais nos desenvolveremos. E a gente precisa disso, colocar o nosso coração sempre aberto para ouvir aquilo que as pessoas trazem de sugestões ou de críticas para nós. Isso é muito importante. É muito ruim, por exemplo, quando as pessoas ou até nós mesmos nos fechamos com relação às críticas. Já cria um bloqueio e já nos fechamos para aquilo que os outros têm a nos dizer. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, seja um bom ouvinte. Sempre onde houver comunicação verdadeira, haverá a possibilidade de aprendizado. Então não desperdice as oportunidades, não se feche apenas na sua própria voz, mas que você escute aquilo que os outros também querem dizer para você. Ok? Vamos lá? Aumentamos a nossa influência quando ouvimos e também aprendemos na mesma proporção da nossa capacidade de escuta. Terceiro, saber ouvir impedirá com que os problemas cresçam. Saber ouvir impedirá com que os problemas cresçam. Tem um ditado que diz: ouça os murmúrios para não precisar ouvir os gritos. Ouça os murmúrios para não precisar ouvir os gritos. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque precisamos nos atentar para as pequenas questões. Porque se a gente tiver a sensibilidade
para ouvir e perceber aquilo que muito sutilmente aparece na nossa vida, através de um comentário, através de algo que é dito, a gente vai evitar problemas maiores na nossa vida. Precisamos ouvir até mesmo aquilo que está em silêncio. A voz ou a quietude daquilo que não está sendo dito através de palavras, mas que através do silêncio possamos ouvir a verdadeira mensagem que está vindo e que está tentando ser transmitida para todos nós. Então, busque aprender e perceber as pequenas coisas, porque se a gente conseguir pegar elas antes que elas cresçam, isso vai nos ajudar muito. Para sermos bons ouvintes, nós precisamos ser seguros, emocionalmente seguros, porque a maturidade não é ficarmos na defensiva quando alguém falar algo ou quando alguém não disser algo. A verdadeira maturidade na nossa vida é a gente estar disposto e permitir com que as pessoas digam para nós aquilo que precisamos ouvir. Não simplesmente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Essa habilidade poucos de nós temos, mas ela vai ser imprescindível para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, relacional. Em tudo na nossa vida a gente vai crescer se conseguirmos ouvir as vozes, principalmente quando ela sussurra, quando ela é uma voz sutil, suave. Se a gente pegar rápido isso vai nos ajudar a evitar com que problemas maiores venham na nossa vida. E por último, eu também gostaria de frisar que saber ouvir fortalecerá os nossos relacionamentos. Se a gente souber ouvir, mais sólidos, mais fortalecidos serão os nossos relacionamentos. Um relacionamento sadio num casamento fortalece ele. Quando nós fortalecemos o nosso relacionamento, a nossa escuta atenta com os nossos filhos, é claro que a gente vai fortalecer o nosso relacionamento. Se você for um bom ouvinte na sua organização, no seu ministério, seja onde for, você vai poder construir uma instituição, uma organização mais sólida e mais forte. Porque através dessa escuta, conheceremos melhor a nossa equipe. Conheceremos melhor as pessoas que estão perto de nós. E quando conhecermos melhor elas, nós vamos poder ajudá-las melhor. Nós também vamos poder conhecer melhor as suas potencialidades, as suas capacidades. Nós vamos poder conhecer melhor as pessoas e assim vamos crescer mutuamente. Ok? Eu acho que isso é muito importante para nós, que a gente aprenda a ouvir. Muitas vezes ouvir a nós mesmos, ouvir a voz do nosso coração, aquilo que às vezes sutilmente está sendo dito a cada um de nós dentro do nosso próprio coração, mas depois sabermos ouvir as pessoas mais próximas e aqueles que convivem com a gente. Ouvir é uma arte. A gente precisa aprender a sermos bons ouvintes. Seja um bom ouvinte. A gente precisa disso e certamente a gente vai crescer, ok? E aí? Você se considera um bom ouvinte? Que nota você dá para você? Ou melhor, será que você poderia perguntar isso para alguém e escutar se você é um bom ouvinte ou não? Pergunta aí para o maridão, pergunta aí para sua esposa, pergunta para alguém se você é um bom ouvinte. Talvez você vai ter uma surpresa. Mas é importante que melhoremos a nossa capacidade de escutar e ouvir as vozes que nos são ditas. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que juntos, nessa caminhada, ouvindo uns aos outros, possamos crescer em tudo naquilo que Deus tem preparado para a gente. Um grande abraço e que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!